Ela tinha 3 empregos e era completamente invisível. Naquela noite, enquanto servia água para um milionário japonês, ouviu ele discutindo um problema técnico de engenharia. Não conseguiu se conter e corrigiu o erro dele em japonês fluente. O silêncio foi absoluto. Todos olharam para ela como se tivessem visto um fantasma. O que aconteceu depois mudou tudo. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo. E se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar essa história completa. Marina ajustou o avental branco pela 10ª vez naquela noite. Seus dedos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de pura exaustão. Eram 23 horas de uma sexta-feira qualquer, e ela estava ali, no salão nobre do Hotel Continental, servindo água e champanhe para pessoas que jamais olhariam para seu rosto, apenas para seu uniforme. Ela tinha 32 anos, mas sentia-se com 60, 3 empregos, 18 horas diárias de trabalho, nenhum dia de folga há 4 meses. Os pés latejavam dentro dos sapatos pretos de salto baixo, mas ela mantinha o sorriso profissional, aquele que aprendera a usar como máscara para esconder o cansaço, a frustração, o desespero silencioso. Marina, mesa 7 precisa de água. A voz estridente da supervisora cortou o ar. Sim, senhora. Marina pegou a jarra de cristal e caminhou entre as mesas repletas de executivos em ternos caros e mulheres em vestidos de gala. O salão estava decorado com arranjos florais que custavam mais do que seu salário mensal. As conversas aconteciam em inglês, francês e outra língua que ela reconheceu imediatamente: japonês. Seu coração deu um pulo. Fazia 5 anos que não ouvia aquele idioma. Aproximou-se da mesa principal com cuidado, tentando não chamar atenção. Ali estava sentado um homem asiático de aproximadamente 58 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno azul marinho impecável. Seus olhos eram penetrantes, inteligentes. 3 assistentes o rodeavam, todos falando rapidamente em japonês sobre números, gráficos, problemas técnicos. Marina começou a servir água, mantendo a cabeça baixa como sempre fazia, mas suas orelhas captavam cada palavra da conversa. Eles discutiam um projeto de engenharia, algo sobre uma falha estrutural em um sistema de refrigeração industrial. Um dos assistentes mencionou números errados sobre pressão e capacidade térmica. Antes que pudesse se conter, Marina murmurou em japonês fluente: Perdão, mas esses valores de pressão estão incorretos para esse tipo de sistema. A capacidade térmica máxima seria muito menor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. 4 pares de olhos se viraram para ela simultaneamente. A jarra de água tremeu em suas mãos. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. O que ela tinha feito? Tinha acabado de se intrometer em uma conversa privada de executivos milionários. Ia ser demitida? Ia perder o emprego. Como pagaria as contas médicas da mãe? O homem de cabelos grisalhos, que ela depois descobriria chamar-se Takeshi Yamamoto, a encarou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa? Choque? Raiva? Você fala japonês? A voz dele era grave, controlada, mas havia algo nela que fez Marina estremecer. Sim, senhor. Desculpe-me pela intromissão. Quem é você? Ele se levantou da cadeira, e Marina percebeu que tinha a atenção de toda a mesa agora. O que uma garçonete sabe sobre sistemas de refrigeração industrial? Marina engoliu em seco. Suas mãos apertaram. A jarra com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela podia mentir. Podia se desculpar e sair correndo. Podia manter-se invisível, como tinha feito nos últimos 5 anos. Mas algo dentro dela, talvez o orgulho ferido, talvez o cansaço de ser ignorada, fez com que ela erguesse o queixo e olhasse diretamente nos olhos daquele homem. Meu nome é Marina Andrade. Sou formada em engenharia mecânica pela USP, com especialização em sistemas térmicos. Trabalhei 4 anos na Mitsubishi Heavy Industries como engenheira sênior, onde aprendi japonês fluente. E aqueles valores que seu assistente mencionou estão errados, porque ele não considerou o coeficiente de expansão térmica do material em temperaturas extremas. O queixo de Takeshi Yamamoto caiu. Literalmente caiu. Mas foi o que aconteceu nos próximos 30 segundos que mudaria a vida de Marina para sempre.
E ela ainda não tinha a menor ideia. Takeshi Yamamoto permaneceu de pé, estudando Marina com uma intensidade que a fazia sentir-se simultaneamente exposta e vista, verdadeiramente vista, pela primeira vez em anos. Seus assistentes trocavam olhares confusos entre si, como se testemunhassem algo impossível. "Sente-se", disse Takeshi, apontando para uma cadeira vazia ao lado dele. Marina piscou, confusa. "Senhor, eu estou trabalhando, não posso..." Eu disse para sentar. Não foi um pedido, foi uma ordem, mas dita com um tom que não era rude. Era urgente. "Por favor." Marina olhou ao redor nervosamente. A supervisora a fuzilava com os olhos do outro lado do salão. Mas algo na expressão de Takeshi, uma mistura de incredulidade e esperança, a fez pousar a jarra de água sobre a mesa e sentar-se desajeitadamente na cadeira. "Explique-me", Takeshi disse, inclinando-se para a frente. "Explique por que os valores estão errados." Marina respirou fundo. Fazia tanto tempo desde que alguém lhe fizera uma pergunta técnica. Fazia tanto tempo desde que alguém quisera ouvir sua opinião sobre algo além de mesa. 5 quer mais café. Ou o chão da sala precisa ser limpo novamente. O sistema que vocês estão discutindo opera em temperaturas que variam de 40 C a 80 C. Ela começou, sua voz ganhando confiança à medida que falava. Nessas condições, o coeficiente de expansão térmica do aço inoxidável 13,4, que imagino seja o material que estão usando, causará uma variação dimensional de aproximadamente 0,34 milímetros por metro. Se não compensarem isso no projeto, o sistema sofrerá tensões estruturais que levarão a microfraturas em menos de 6 meses de operação. O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez era diferente. Não era o silêncio do choque, era o silêncio da admiração. Um dos assistentes, um homem mais jovem de óculos, pegou rapidamente um tablet e começou a fazer cálculos. Seus dedos voavam sobre a tela. Depois de 1 minuto, ele levantou os olhos, pálido. "Ela está certa, Yamamoto-san. Completamente certa. Nós não havíamos considerado isso." Takeshi fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando não apenas a informação técnica, mas o absurdo completo da situação. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. "Há 6 meses, ele disse lentamente, minha empresa está tentando resolver exatamente esse problema. Contratamos 20 engenheiros, consultores de 3 países, gastamos $2 milhões e ninguém conseguiu identificar o erro." Ele olhou para Marina como se ela fosse um milagre. "Como você sabia?" Marina sentiu um aperto no peito. Memórias inundaram sua mente. Ela em um escritório moderno, usando blazer e calça social, debruçada sobre plantas técnicas, discutindo projetos com colegas, sentindo-se viva, útil, competente. Depois, o diagnóstico da mãe, o câncer, as contas, a renúncia ao emprego, o uniforme de garçonete. "Porque eu projetei um sistema similar há 7 anos, ela respondeu, sua voz quebrando levemente. "Para a Mitsubishi. Foi meu último projeto antes de ter que sair." "Por que saiu?" A pergunta veio de Takeshi, mas seus olhos já sabiam a resposta. Ele havia visto muitas histórias como aquela. "Minha mãe ficou doente, câncer de mama, as cirurgias, a quimioterapia, tudo isso custa muito dinheiro no Brasil. Eu era filha única, não tinha escolha." Marina sentiu as lágrimas ameaçando escapar, mas as prendeu. Não choraria, não ali. Então, larguei tudo, a engenharia, a carreira, os planos, e comecei a trabalhar onde conseguisse. Garçonete de dia, faxineira à tarde, cuidadora à noite. 3 empregos, 18 horas por dia, há 5 anos. A mão de Takeshi tremeu ao pegar seu copo de água. "E sua mãe? Ainda está viva? Em remissão, mas agora precisa de uma cirurgia reconstrutiva que o plano de saúde não cobre. Custa R$40 mil. Estou juntando há 1 ano." Marina forçou um sorriso amargo. "Só faltam mais 23 mil. Takeshi Yamamoto fechou os olhos novamente. Quando os abriu, havia uma determinação férrea neles. "Marina Andrade, eu tenho uma proposta para você, e sugiro que pense muito cuidadosamente antes de responder, porque o que estou prestes a oferecer vai mudar sua vida completamente."
Marina sentiu seu coração acelerar, mas antes que Takeshi pudesse continuar, a voz estridente da supervisora cortou o momento. Marina, o que você pensa que está fazendo? Saia dessa mesa agora ou está demitida. Marina se levantou bruscamente, o feitiço quebrado. Ela era uma garçonete. Aquele não era seu lugar. Nunca seria. Mas quando começou a se afastar, Takeshi segurou seu pulso gentilmente. Espere. E foi então que Marina percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Takeshi Yamamoto se levantou da cadeira com uma elegância que vinha de décadas comandando salas de reunião. Seus olhos encontraram os da supervisora. Uma mulher de meia idade com expressão perpetuamente azeda, e quando ele falou, sua voz tinha o peso de alguém acostumado a ser obedecido. Essa mulher não é mais sua funcionária, declarou em português com sotaque carregado, mas perfeitamente compreensível. A partir deste momento ela trabalha para mim. A supervisora empalideceu. Senhor, eu não sei quem o senhor pensa que... Meu nome é Takeshi Yamamoto. Sou CEO da Yamamoto Industries, com sede em Tóquio. Faturamento anual de 3,2 bilhões de dólares. E eu acabei de contratar a senhora Andrade como consultora técnica para minha empresa. Ele tirou um cartão de visita do bolso e o estendeu para a supervisora com um movimento preciso. Se houver algum problema com a saída dela agora, meus advogados entrarão em contato com o hotel amanhã pela manhã. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. A supervisora pegou o cartão com mãos trêmulas, olhou para ele, depois para Marina, e finalmente assentiu, sem palavras. Marina estava paralisada. Aquilo estava acontecendo? De verdade? Venha, Takeshi disse, gentilmente tocando seu cotovelo. Vamos conversar em um lugar mais privado. 10 minutos depois, Marina estava sentada em uma suíte presidencial do hotel Kipuama. Provavelmente custava mais por noite do que ela ganhava em um mês. Takeshi havia pedido chá para ambos, e agora estava sentado em uma poltrona de couro, olhando para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Antes de fazer minha proposta oficial, ele começou, preciso te contar uma história sobre por que estou no Brasil. Marina assentiu, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Há 6 meses, minha empresa fechou um contrato de 500 milhões de dólares para construir uma fábrica de processamento químico no interior de São Paulo. É o maior projeto que já assumimos fora da Ásia. Takeshi pausou, seus olhos ficando distantes. Mas há um problema técnico que ninguém na minha equipe consegue resolver. O sistema de refrigeração que projetamos continua falhando nos testes. Já atrasamos o projeto 3 vezes. Se não resolvermos isso em 2 meses, perderemos o contrato, nossa reputação e possivelmente a empresa. Ele se inclinou para a frente e Marina viu o peso de toda aquela pressão nos ombros dele. Eu vim ao Brasil pessoalmente porque estou desesperado. Trouxe os 3 melhores engenheiros da minha equipe. Ele gesticulou vagamente em direção à porta, onde presumivelmente seus assistentes aguardavam. E então, em uma noite de gala que eu nem queria comparecer, uma garçonete serve água na minha mesa e, casualmente, identifica exatamente o erro que dezenas de engenheiros não conseguiram ver. Marina sentiu seu coração martelar. Senhor Yamamoto. Elba, Takeshi. Me chame de Takeshi. Takeshi, ela corrigiu, sentindo a palavra estranha na língua. Eu não sei o que dizer. Faz 5 anos desde que trabalhei como engenheira. Estou enferrujada. Talvez eu tenha apenas tido sorte em identificar aquele erro porque não foi sorte. A voz dele era firme. Foi competência, foi experiência, foi brilhantismo que ninguém estava procurando em uma garçonete. Ele pausou. E foi exatamente o que preciso. Takeshi se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Quando voltou a falar, sua voz estava mais suave. Minha proposta é a seguinte: quero te contratar como engenheira consultora para resolver esse problema. Contrato de 3 meses com possibilidade de extensão. Salário mensal de R$50 mil, mais benefícios completos. Ele se virou para olhá-la. E um adiantamento de R$40 mil para a cirurgia de sua mãe, pagos amanhã. Marina sentiu o mundo girar. R$50 mil por mês. 40 mil adiantados? Era impossível.
Coisas assim não aconteciam com pessoas como ela. Eu não posso aceitar, ela ouviu-se dizer, sua voz tremendo. É dinheiro demais. Eu não mereço. Você merece muito mais. Takeshi caminhou de volta e sentou-se à sua frente, seus olhos intensos. Marina, você salvou minha empresa hoje. Aquela observação simples que você fez identificou um erro que teria nos custado centenas de milhões. Você vale cada centavo que estou oferecendo, e provavelmente muito mais. Mas eu não pratiquei engenharia há 5 anos. E se eu falhar? E se não conseguir resolver o problema? Então falharemos juntos. Takeshi sorriu pela primeira vez aquela noite. Um sorriso cansado, mas genuíno. Mas eu não acredito que você falhará. Sabe por quê? Ele se inclinou para a frente. Porque vi algo em seus olhos quando você corrigiu meu assistente. Vi fogo, vi paixão. Vi alguém que nunca realmente desistiu da engenharia, mesmo quando a vida a forçou a vestir aquele uniforme. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eram anos de frustração, de sonhos enterrados, de se sentir invisível, tudo vindo à superfície de uma vez. Eu preciso pensar, ela sussurrou. Claro, Takeshi se levantou. Mas preciso de sua resposta até amanhã ao meio-dia. O projeto não pode esperar mais. Ele escreveu um número em um cartão. Este é meu celular pessoal. Me ligue quando decidir. Então ele fez algo inesperado. Curvou-se em uma reverência formal. Obrigado por me dar esperança, Marina-san. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha naquela suíte luxuosa, segurando o cartão com mãos trêmulas. Sua mente estava em tumulto. Podia aceitar? Devia aceitar? E se falhasse? E se aquilo fosse bom demais para ser verdade? Mas então, ela pensou na mãe, na dor que ela via nos olhos dela todos os dias. Pensou nos 5 anos de trabalho exaustivo, de dormir 4 horas por noite, de esconder suas qualificações porque ninguém contrataria uma engenheira para ser faxineira se soubesse a verdade. Pensou na garota que ela tinha sido, brilhante, confiante, cheia de sonhos. E então, Marina Andrade tomou a decisão mais difícil de sua vida. Marina não dormiu naquela noite. Sentada na pequena sala da casa que dividia com a mãe, ela ficou olhando para o cartão de Takeshi até as letras ficarem embaçadas. Eram 4 da manhã, quando sua mãe, Dona Helena, apareceu na porta, enrolada em um roupão desbotado. Filha, você ainda está acordada? A voz dela estava rouca de sono e medicamentos. Marina rapidamente enxugou os olhos. Desculpa, mãe, não queria te acordar. Dona Helena sentou-se ao lado dela no sofá gasto, seus movimentos cuidadosos. Ela ainda sentia dor da última rodada de tratamentos. Aconteceu alguma coisa no trabalho? E então Marina contou tudo. A gala, o empresário japonês, a conversa em japonês, a proposta impossível. Ela falou rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras, como se estivesse com medo de que, se parasse, descobriria que tudo tinha sido um sonho. Quando terminou, Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Suas mãos enrugadas seguraram as de Marina com uma força surpreendente. E você está com medo, ela disse. Não era uma pergunta. Estou aterrorizada. Marina deixou escapar uma risada quebrada. Mãe, faz 5 anos. E se eu não souber mais fazer isso? E se eu aceitar e decepcionar ele? E se você finalmente voltar a ser quem sempre foi destinada a ser? Marina olhou para a mãe, surpresa. Os olhos de Dona Helena estavam cheios de lágrimas. Você acha que eu não sei o sacrifício que fez por mim? Você acha que não me quebra por dentro todos os dias saber que minha filha brilhante, que se formou com louvor, que tinha o mundo aos seus pés, está limpando chãos e servindo água porque eu fiquei doente? Mãe, não. Me escuta, Marina. A voz dela era firme agora. Eu não tenho muito mais tempo nessa terra. Não fala assim. Deixa eu terminar. Dona Helena apertou as mãos dela. Eu não sei quanto tempo ainda. Tenho, mas sei uma coisa. Não quero morrer sabendo que destruí os sonhos da minha filha. Você tem que aceitar essa proposta. Não por mim, por você. Mas a cirurgia, mãe. Você precisa. Vou ficar bem. Dona Helena sorriu através das lágrimas. O que eu não vou ficar bem é sabendo que você jogou fora uma oportunidade dessas por minha causa. Não depois de tudo que já sacrificou. Marina desabou nos braços da mãe, chorando como não chorava há anos. Todas as emoções represadas, todo o cansaço,
toda a frustração. Tudo saiu de uma vez. E se eu falhar? Ela sussurrou contra o ombro da mãe. E se você não falhar? Dona Helena afastou Marina gentilmente e olhou nos olhos dela. E se essa for sua segunda chance? E se for o universo dizendo que você já sofreu o suficiente? Às 7 da manhã, Marina estava de pé na frente do espelho do banheiro. Suas olheiras eram profundas, mas seus olhos tinham algo que não tinham há 5 anos: esperança. Ela pegou o telefone e discou o número no cartão. Eram 7 horas. Talvez fosse cedo demais para ligar, mas seu coração estava batendo tão forte que ela não conseguia esperar mais. Takeshi atendeu no segundo toque. Moshi Moshi. Marina respirou fundo. Yamamoto-san. É Marina. Eu aceito sua proposta. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então Marina ouviu algo que jamais esqueceria. Takeshi Yamamoto, CEO de uma empresa bilionária, respirando com um alívio tão palpável que era quase um soluço. Você não vai se arrepender, Marina-san, eu prometo. Há apenas uma condição, Marina disse, sua voz mais firme agora. Qualquer coisa. Quero começar hoje. Agora. Não quero esperar. Porque se esperar, vou ter tempo de pensar. E se pensar demais, talvez perca a coragem. Takeshi riu. Um som genuíno e caloroso. Uma verdadeira engenheira, sempre direto ao ponto. Ele pausou. Muito bem. Às 10 da manhã, venha ao escritório temporário que montamos no hotel. Traga qualquer documentação que precisar. Meus advogados terão o contrato pronto e a cirurgia da minha mãe. Transferência bancária será feita às 9 horas. Garanto pessoalmente. Marina desligou o telefone com mãos trêmulas e olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta era a mesma que servia a água na noite anterior, mas havia algo diferente em seus olhos. Ela estava voltando para casa, para quem realmente era. Às 10 horas em ponto, Marina estava na porta do escritório temporário de Takeshi, vestindo a única roupa social que ainda tinha. Um blazer preto já desbotado e uma calça que ficava um pouco larga na cintura. Não era o ideal, mas era o que tinha. Quando entrou, encontrou Takeshi e seus 3 assistentes ao redor de uma mesa coberta de plantas técnicas, diagramas e relatórios. Todos levantaram os olhos quando ela entrou. Marina-san, Takeshi sorriu. Bem-vinda ao time. Um dos assistentes, o jovem de óculos que tinha verificado seus cálculos na noite anterior, se aproximou com a mão estendida. Sou Hiroshi Tanaka, engenheiro-chefe do projeto. Ontem à noite, revisei todo o seu histórico profissional. Ele sorriu timidamente. Você é uma lenda na Mitsubishi. Ainda falam do seu projeto de sistema térmico para refinarias. Marina sentiu o rosto esquentar. Isso foi há muito tempo. Talento verdadeiro não expira, disse Takeshi gesticulando para a mesa. Agora vamos trabalhar. Temos um problema para resolver e apenas 2 meses para fazer isso. Marina se aproximou da mesa e olhou para as plantas. E então, algo mágico aconteceu. Seus olhos começaram a seguir as linhas. Os números começaram a fazer sentido em sua mente e ela sentiu algo que não sentia há 5 anos. Ela se sentiu viva. Muito bem, ela disse, sua voz ganhando confiança. Me mostrem tudo. Vamos começar do início. E enquanto ela se debruçava sobre os documentos, esquecida de tudo, exceto o problema à sua frente, ninguém na sala notou a pequena lágrima de felicidade que escorreu pelo rosto de Takeshi. Ele tinha encontrado seu milagre. Mas nenhum deles imaginava os desafios que estavam por vir. 3 semanas depois, Marina estava em pé no meio de um galpão industrial no interior de São Paulo, o capacete amarelo na cabeça, parecendo estranho depois de tantos anos. O cheiro de metal e óleo lubrificante era familiar e estranho ao mesmo tempo, uma lembrança de quem ela costumava ser. A fábrica, parcialmente construída, se estendia à sua frente como um esqueleto gigantesco de aço e concreto. Operários circulavam por toda parte, e o som de máquinas e soldagens criava uma sinfonia industrial que fazia seu coração acelerar. O sistema está aqui, Hiroshi disse, levando-a até uma estrutura enorme de tubulações e tanques. Esse é o coração do problema. Marina se aproximou, seus olhos profissionais examinando cada conexão, cada válvula, cada junta. Suas mãos tocaram o metal frio,
e ela fechou os olhos por um momento, como se pudesse sentir o problema através do toque. Os testes de pressão falharam novamente ontem. Hiroshi continuou, sua voz tensa. É a 5ª vez. Estamos perdendo tempo, dinheiro e, pior, credibilidade. Marina abriu os olhos e começou a caminhar ao redor do sistema, seu caderno de anotações na mão. Ela parava em certos pontos, media distâncias com os olhos, murmurava cálculos para si mesma. Foi quando viu. Ali, ela apontou para uma seção específica de tubulação. Essa conexão está no lugar errado. Hiroshi franziu a testa. Impossível. Verificamos as plantas 20 vezes. Está exatamente onde deveria estar. Está onde as plantas dizem que deveria estar, Marina corrigiu. Mas as plantas estão erradas. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Questionar as plantas técnicas, especialmente plantas aprovadas por uma dezena de engenheiros, era algo sério. Se Marina estivesse errada, não era apenas seu erro. Era um erro que colocaria em dúvida toda a sua competência. Tem certeza? Takeshi perguntou calmamente, mas Marina podia ver a tensão em seus ombros. Marina respirou fundo. Esse era o momento. O momento em que ou ela provava que ainda tinha o que era preciso, ou confirmava todos os seus medos de que 5 anos longe da engenharia a tinham tornado obsoleta. Sim, ela disse, sua voz firme. Tenho certeza. Nas próximas 6 horas, Marina trabalhou sem parar. Ela refez cálculos, mediu estruturas, consultou manuais técnicos. Sua equipe a observava em silêncio. Alguns céticos, outros esperançosos. Quando o sol começou a se pôr, Marina finalmente levantou os olhos de suas anotações, o rosto manchado de graxa e suor. Encontrei o problema, ela anunciou. Não é apenas uma conexão mal posicionada. É toda a sequência de expansão térmica que foi calculada errado. Ela apontou para diferentes seções do sistema. Quando o sistema aquece, essas tubulações expandem a uma taxa diferente dessas outras. Isso cria pontos de tensão que eventualmente causam microfraturas. É por isso que os testes de pressão continuam falhando. Hiroshi pegou suas anotações, seus olhos correndo pelas páginas. Quanto mais ele lia, mais pálido ficava. Meu Deus, ele sussurrou. Ela está certa. Está completamente certa. Takeshi se aproximou de Marina e ela viu algo em seus olhos que a fez sentir 10 metros de altura. Respeito. Quanto tempo para consertar? Ele perguntou. 2 semanas, mas vai custar caro. Vamos ter que reposicionar várias seções, adicionar juntas de expansão personalizadas, recalcular toda a sequência de instalação. Quanto? Marina engoliu em seco. Há aproximadamente 2 milhões de reais. Houve um momento de silêncio. Então Takeshi sorriu. Faça. Mas quando Marina estava saindo do galpão, exausta mas triunfante, um dos engenheiros mais velhos da equipe brasileira, um homem chamado Roberto, com mais de 20 anos de experiência, a interceptou. Pode falar 1 minuto? Ele não estava sorrindo. Marina o seguiu até um canto mais isolado. Roberto cruzou os braços, sua expressão hostil. Olha, não sei que tipo de jogo você está jogando com o japonês, ele disse, sua voz baixa, mas venenosa. Mas vou te dar um aviso. Essa é minha obra. Eu gerenciei projetos desse tamanho quando você ainda estava na faculdade. E não vou deixar uma garçonete que deu sorte vir aqui e questionar meu trabalho. Marina sentiu seu sangue gelar. Eu sei quem você era até 1 mês atrás. Todo mundo sabe. Roberto se inclinou para a frente. E aqui está a verdade. Você pode ter enganado o Yamamoto com sua historinha triste e seu japonês fluente. Mas eu sei o que você é. Uma fraude, uma oportunista. E quando você inevitavelmente falhar, e vai falhar, estarei aqui para pegar os pedaços. Ele se afastou, deixando Marina sozinha no crepúsculo, tremendo não de frio, mas de raiva e medo. Porque a verdade terrível era que uma parte dela, uma pequena e insidiosa parte, concordava com Roberto. E se ela realmente fosse uma fraude? Naquela noite, Marina voltou para casa mais tarde do que o normal. Encontrou sua mãe na cozinha, preparando chá. Como foi? Dona Helena perguntou com um sorriso. Marina forçou um sorriso de volta. Foi bom. Identifiquei o problema principal. Então por que você parece prestes a chorar? E ali, na cozinha simples daquela casa simples, Marina desabou.
Contou sobre Roberto, sobre as dúvidas, sobre o medo paralisante de que talvez ela realmente não fosse boa o suficiente. Dona Helena ouviu em silêncio. Quando Marina terminou, ela pegou as mãos da filha. Você sabe o que separa as pessoas comuns das extraordinárias? Ela perguntou. Não é talento, não é sorte. É a coragem de continuar mesmo quando estão aterrorizadas. Ela apertou as mãos de Marina. Você já provou seu valor, filha. Agora só precisa acreditar nisso você mesma. Marina assentiu, mas dentro dela as dúvidas continuavam sussurrando. E então, 3 dias depois, tudo mudou novamente. Era segunda-feira de manhã quando Marina chegou ao canteiro de obras e encontrou Takeshi com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Pânico. Absoluto. Precisamos conversar, agora. Ele a conduziu até o escritório temporário no trailer. Hiroshi e os outros assistentes já estavam lá, todos com expressões igualmente tensas. O que aconteceu? Marina perguntou, seu coração acelerando. Takeshi pegou um tablet e o entregou a ela. Era um e-mail, em japonês. Marina começou a ler e sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era da matriz em Tóquio. O conselho de administração estava questionando os custos crescentes do projeto. Eles tinham ouvido sobre os 2 milhões de reais adicionais necessários para as correções, e agora estavam exigindo uma auditoria completa do projeto. Eles estão enviando uma equipe de auditores, Takeshi disse, sua voz tensa. Chegam em 1 semana. Se não conseguirmos provar que o projeto pode ser salvo, eles vão cancelar tudo. E minha posição como CEO estará em perigo. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas 1 semana não é tempo suficiente para implementar todas as mudanças necessárias. Eu sei. Takeshi passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que era totalmente não característico dele. Mas preciso de algo para mostrar a eles. Preciso de prova de que estamos no caminho certo. Podemos mostrar os cálculos, as análises. Não vai ser suficiente, Hiroshi interveio. Os auditores vão querer ver resultados concretos. Números no papel não vão convencê-los. Marina começou a andar de um lado para o outro, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Tinha que haver uma solução. Tinha que haver. E então ela parou, uma ideia louca formando-se em sua cabeça. E se implementássemos uma sessão de teste? Ela disse rapidamente. Uma sessão pequena do sistema, com todas as correções aplicadas. Fazemos testes de pressão nela e provamos que funciona. Takeshi olhou para ela. Em 1 semana? É insano, Hiroshi disse imediatamente. Levaria no mínimo 2 semanas, só para fabricar as peças personalizadas que você especificou. Não se trabalharmos 24 horas por dia. Marina pegou seu tablet e começou a fazer cálculos. Se dividirmos a equipe em 3 turnos, conseguirmos que as peças sejam fabricadas sob regime de urgência e trabalharmos sem parar. Marina, Takeshi disse gentilmente, isso significaria que você teria que trabalhar praticamente sem dormir por 1 semana inteira. Então vou trabalhar sem dormir. Ela olhou para ele, determinação ardendo em seus olhos. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me tirou de uma vida onde eu era invisível e me lembrou de quem eu realmente sou. Não vou deixar você perder tudo por minha causa. Não é por sua causa. É sim. Marina respirou fundo. Roberto estava certo. Se eu falhar agora, não vai destruir apenas o projeto. Vai destruir sua reputação, sua empresa, seus sonhos. Sua voz ficou firme. Então eu não vou falhar. Takeshi a estudou por um longo momento. Então, lentamente ele assentiu. Muito bem. Temos 7 dias. Vamos fazer acontecer. O que se seguiu foram os 7 dias mais intensos da vida de Marina. Ela praticamente mudou-se para o canteiro de obras, dormindo em um colchão improvisado no trailer, acordando a cada poucas horas para verificar o progresso, coordenando equipes, resolvendo problemas que surgiam a cada segundo. No 3º dia, ela estava tão cansada que começou a ver coisas. Números dançavam na frente de seus olhos. Hiroshi a encontrou quase desabando no meio do galpão e a forçou a dormir por 4 horas. No 5º dia, uma das peças personalizadas chegou com especificações erradas. Marina passou 12 horas redesenhando a peça e encontrando uma solução alternativa que funcionasse.
No sexto dia, um dos soldadores cometeu um erro que poderia ter comprometido toda a sessão de teste. Marina percebeu o erro 3 horas depois e eles tiveram que refazer tudo. Mas na manhã do sétimo dia, quando os auditores japoneses desceram do carro na entrada do canteiro, a sessão de teste estava pronta. Marina estava em pé ao lado dela, tão exausta que mal conseguia ficar de pé. Suas roupas estavam sujas de graxa, seu cabelo estava uma bagunça, e ela tinha olheiras tão profundas que pareciam hematomas. Mas quando os auditores se aproximaram, 3 homens de meia-idade em ternos impecáveis, com expressões severas, Marina ergueu a cabeça e sorriu. "Bem-vindos", ela disse em japonês perfeito. "Estamos prontos para a demonstração." O teste de pressão levou 3 horas. Marina explicou cada aspecto do sistema, respondeu cada pergunta com precisão cirúrgica, mostrou cada cálculo que sustentava suas decisões. E quando o sistema finalmente passou no teste sem uma única falha, quando os medidores mostraram pressão estável e nenhuma perda detectada, quando ficou claro que o problema tinha sido não apenas identificado, mas resolvido, um dos auditores, o mais velho com cabelos completamente brancos, se virou para Marina. Seus olhos, que tinham sido tão severos, agora brilhavam com algo que parecia respeito. "Impressionante", ele disse. Simplesmente. Então ele fez algo inesperado. Curvou-se em uma reverência formal. Yamamoto-san escolheu bem. Quando os auditores foram embora, Takeshi se aproximou de Marina. Ela estava tremendo de exaustão e alívio. "Você conseguiu", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Você realmente conseguiu." Marina tentou sorrir, mas de repente seus joelhos fraquejaram. Takeshi a segurou antes que ela caísse. "Vamos te levar para casa", ele disse gentilmente. "Você precisa descansar." Mas Marina balançou a cabeça. "Ainda não, ainda temos trabalho a fazer. O sistema completo ainda precisa ser..." "Marina." Takeshi segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. "Você já provou tudo o que precisava provar. Agora vai para casa. Descansa. Cuida de si mesma. O resto pode esperar." E finalmente, Marina deixou-se desabar. Permitiu-se ser humana, ser fraca, ser cansada. Mas enquanto Hiroshi a levava para o carro, ela não viu Roberto observando de longe, seu rosto contorcido, em uma expressão que era parte admiração, parte raiva. Ela tinha vencido essa batalha, mas a guerra estava apenas começando. Marina acordou 20 horas depois em sua própria cama, sem memória de como tinha chegado ali. O sol da tarde entrava pela janela e ela podia ouvir vozes vindo da sala. Levantou-se devagar, cada músculo de seu corpo protestando, e cambaleou até a sala. Lá, encontrou sua mãe conversando com Takeshi e Hiroshi, que seguravam pacotes e sacolas. "Ah, a bela adormecida." Acordou. Dona Helena sorriu. "Esses gentis senhores trouxeram comida suficiente para alimentar um exército." Marina piscou, confusa. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Garantindo que você não volte a trabalhar antes de se recuperar adequadamente." Takeshi respondeu com um sorriso. "Hiroshi, mostre a ela." Hiroshi abriu seu laptop. "Os auditores enviaram o relatório esta manhã. Não apenas aprovaram a continuação do projeto, como recomendaram que você seja promovida a engenheira-chefe de toda a operação brasileira." Marina sentou-se pesadamente no sofá. "Promovida? Mas eu ainda estou no período de experiência. Ainda faltam 2 meses do contrato inicial." "O conselho já aprovou", Takeshi disse. "Novo salário de R$80 mil mensais, mais participação nos lucros. E eles querem te oferecer um contrato de 3 anos. R$80 mil. Marina sentiu a cabeça girar. Era mais dinheiro do que ela tinha sonhado ganhar em sua vida inteira. "Além disso", Hiroshi continuou, claramente entusiasmado, 3 universidades de engenharia entraram em contato querendo entrevistar você sobre como resolveu o problema. E a revista Engenharia Moderna quer fazer uma matéria de capa sobre seu trabalho." Marina olhou para a mãe, que tinha lágrimas nos olhos. "Minha filha, uma capa de revista. Deveria ser um momento de pura felicidade." E parte de Marina estava feliz, eufórica até. Mas havia algo incomodando-a. Uma sensação de desconforto que ela não conseguia nomear. "Posso falar com você em particular?" ela pediu a Takeshi.
Eles foram para o pequeno quintal nos fundos da casa. Marina ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Você vai me perguntar por que não está comemorando, Takeshi disse gentilmente. Marina o encarou surpresa. Como você sabia? Porque reconheço aquele olhar. É o mesmo que vejo no espelho há 20 anos. Ele se sentou em um banco velho. O olhar de alguém que está começando a entender que sucesso vem com seu próprio tipo de prisão. Marina se sentou ao lado dele. Eu não sei se mereço tudo isso. Síndrome do impostor. Takeshi assentiu. É comum, especialmente para pessoas que, como você, tiveram que lutar por tudo. Não é só isso. Marina respirou fundo. É que, nas últimas semanas eu me tornei essa outra pessoa. Determinada, confiante, imparável. Mas não sei se essa pessoa é realmente eu ou se é apenas uma performance. Uma máscara que coloquei porque precisava provar algo. Takeshi ficou em silêncio por um momento. Posso te contar uma história? Marina assentiu. Quando eu tinha 25 anos, assumi a empresa do meu pai. Era uma pequena oficina metalúrgica em Osaka. Meu pai tinha acabado de morrer de ataque cardíaco. Ele tinha apenas 52 anos. E de repente eu era responsável por 20 funcionários e suas famílias. Ele pausou, seus olhos distantes. Eu estava aterrorizado. Não sabia nada sobre administrar uma empresa, mas fingi que sabia. Coloquei um terno, falei com confiança. Tomei decisões como se tivesse certeza. E sabe o que aconteceu? Funcionou. A empresa cresceu. E a cada ano que passava, a máscara ficava mais confortável. Até que um dia percebi que não era mais uma máscara. Era quem eu tinha me tornado. Marina absorveu suas palavras. Então você está dizendo que eu só preciso fingir até virar realidade? Não. Takeshi se virou para olhá-la. Estou dizendo que a pessoa que você tem sido nas últimas semanas não é uma performance. É quem você sempre foi, apenas escondida por necessidade e circunstância. Ele tocou o peito dela gentilmente. A engenheira brilhante sempre esteve aqui. Você apenas precisava de permissão para deixá-la sair. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. E se eu perder isso? E se um dia eu acordar e descobrir que voltei a ser apenas uma garçonete? Então você será uma garçonete que resolveu um problema de engenharia que derrotou os melhores especialistas de 3 países. Takeshi sorriu. Mas isso não vai acontecer, porque você lembra quem você é agora, e isso ninguém pode tirar de você. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, o som da cidade ao fundo. Há outra coisa que você precisa saber, Takeshi finalmente disse. Sobre Roberto. Marina tensionou. O que sobre ele? Ele pediu demissão ontem. Disse que não podia trabalhar em um projeto onde uma novata era a engenheira-chefe. Takeshi pausou. Mas antes de ir embora, ele espalhou rumores sobre você, sobre como conseguiu seu cargo. Marina sentiu náusea. Que tipo de rumores? O tipo que homens inseguros espalham sobre mulheres competentes. A voz de Takeshi estava dura. Insinuações de que você dormiu comigo para conseguir o emprego, que sua competência é fabricada, que... Pare! Marina cobriu o rosto com as mãos. Eu não quero ouvir mais. Você precisa ouvir. Takeshi era gentil, mas firme. Porque amanhã, quando voltar ao trabalho, alguns membros da equipe vão olhar para você diferente. Vão duvidar de você. Vão esperar que você fale. Ele esperou até que ela o olhasse. E você precisa estar preparada para isso. Marina respirou fundo, sentindo raiva e tristeza misturadas em partes iguais. Como eu lido com isso? Você já sabe como. Takeshi se levantou. Você ignora o barulho e faz seu trabalho de forma tão brilhante que os rumores se tornam obviamente ridículos. Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Você já fez a parte difícil, Marina. Agora só precisa continuar caminhando. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir novamente. Mas dessa vez não era por exaustão, era por antecipação. Ela tinha provado seu valor tecnicamente. Agora precisava provar que era mais do que apenas uma solução técnica. Precisava provar que era uma líder. O retorno de Marina ao canteiro de obras foi tudo menos triunfal. Ela chegou na segunda-feira de manhã, seu novo crachá de engenheira-chefe pendurado no pescoço, e imediatamente sentiu os olhares. Alguns eram admirados,
outros céticos, e alguns, especialmente dos homens mais velhos da equipe, eram abertamente hostis. Takeshi estava viajando para Tóquio para relatório ao conselho, deixando Marina completamente no comando pela primeira vez. Hiroshi e os assistentes japoneses a apoiavam, mas a equipe brasileira, agora com um novo gerente no lugar de Roberto, era outra história. A primeira reunião da manhã foi tensa desde o início. Vamos revisar o cronograma, Marina começou, projetando um diagrama de Gantt na parede. Precisamos implementar as correções em toda a instalação nos próximos 40 dias. Isso significa, com todo respeito, engenheira, um homem chamado Carlos interrompeu. Era um dos supervisores de obra mais experientes. 40 dias é impossível. Precisamos de no mínimo 60. Não temos 60 dias, Marina respondeu calmamente. O contrato especifica que a instalação deve estar operacional em 2 meses. Já usamos 3 semanas. Então o contrato vai ter que ser renegociado. Carlos cruzou os braços. Porque não vou colocar meus homens trabalhando em um cronograma impossível só porque alguém fez promessas irrealistas. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam para Marina, esperando sua resposta. Ela sentiu o peso de cada olhar, o julgamento, a dúvida. A velha Marina, a garçonete invisível, teria recuado, teria se desculpado, teria tentado agradar a todos, mas ela não era mais aquela pessoa. Carlos, ela disse, sua voz firme, mas não hostil. Entendo sua preocupação, mas o cronograma que apresentei não é baseado em otimismo, é baseado em dados. Ela clicou para o próximo slide, mostrando uma análise detalhada. Analisando o tempo real que levamos na sessão de teste, considerando os aprendizados que tivemos e distribuindo a carga de trabalho de forma inteligente, 40 dias não apenas é possível, é conservador. Carlos olhou para o slide, claramente não convencido. Além disso, Marina continuou, não estou pedindo que trabalhem além de suas capacidades. Estou propondo que trabalhemos de forma mais inteligente, não necessariamente mais dura. Ela apontou para partes específicas do cronograma. Por exemplo, podemos paralelizar várias operações que estavam sendo feitas sequencialmente. Isso sozinho economiza 10 dias. Um dos engenheiros mais jovens, Felipe, levantou a mão. Isso faz sentido. Na verdade, já sugeria algo similar há alguns meses, mas Roberto não quis ouvir. Porque era arriscado, Carlos rebateu. Se algo der errado em uma operação, todas as outras ficam comprometidas. Por isso implementaremos pontos de verificação rigorosos, Marina respondeu. Cada fase só avança depois de aprovação explícita, sem atalhos, sem assumir riscos desnecessários. A discussão continuou por mais 1 hora, mas lentamente, Marina sentiu a resistência diminuindo. Não porque ela estava vencendo a argumentação através de força ou autoridade, mas porque estava realmente ouvindo as preocupações, incorporando sugestões válidas e mostrando que se importava, tanto com a segurança e o bem-estar da equipe, quanto com o cumprimento do prazo. Quando a reunião terminou, Carlos se aproximou dela. Olha, ele disse, com uma expressão que não era exatamente amigável, mas também não era hostil. Ainda acho que 40 dias é apertado. Mas você ao menos sabe do que está falando. Isso já é mais do que posso dizer sobre alguns engenheiros que conheci. Era um elogio backhanded, mas Marina aceitou como uma vitória. Nas semanas seguintes, Marina estabeleceu um ritmo de trabalho que era intenso, mas sustentável. Ela estava no canteiro todos os dias às 6 da manhã, mas sempre ia para casa às 7 da noite. Fazia questão de almoçar com diferentes membros da equipe, conhecendo suas histórias, suas preocupações, suas famílias. Descobriu que Felipe tinha um filho pequeno com necessidades especiais e estava sempre preocupado com dinheiro. Marina trabalhou com RH para conseguir um plano de saúde melhor para ele. Descobriu que um dos soldadores, João, era ex-engenheiro que tinha perdido o diploma em um incêndio e nunca tinha tido dinheiro para emitir a segunda via. Marina ajudou-o a navegar a burocracia e 2 meses depois, João estava de volta a trabalhar como engenheiro júnior. Descobriu que uma das poucas mulheres na equipe, Patrícia, uma técnica em eletrônica brilhante, estava sendo constantemente menosprezada pelos colegas homens.
Marina não apenas a promoveu a líder de equipe, mas também implementou uma política de tolerância zero para sexismo no canteiro. Você não precisa fazer tudo isso, sabe? Hiroshi comentou uma tarde, observando Marina revisar avaliações de performance. Você é a engenheira-chefe. Seu trabalho é focar nos aspectos técnicos. Não, Marina respondeu, sem levantar os olhos. Meu trabalho é garantir que esse projeto seja bem-sucedido. E projetos não são bem-sucedidos por causa de cálculos perfeitos. São bem-sucedidos por causa de pessoas que se importam. Foi então que aconteceu o segundo grande desafio. Estava na 5ª semana quando Marina recebeu uma ligação de emergência às 2 da manhã. Havia um problema sério. Uma das juntas personalizadas que ela tinha especificado estava rachando sob pressão durante os testes noturnos. Marina chegou ao canteiro meia hora depois, ainda de pijama. Seu cabelo uma bagunça. A equipe noturna estava em pânico. Se aquela junta falhasse, comprometeria semanas de trabalho. Marina examinou a rachadura com uma lanterna, seus dedos tremendo não de medo, mas de adrenalina. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, analisando possibilidades, calculando alternativas. Qual é o veredicto? Carlos perguntou atrás dela. Ele tinha sido chamado também e estava claramente preocupado. Marina se virou para a equipe. A junta está falhando porque especifiquei o material errado. O erro é meu. Houve um silêncio chocado. Líderes não admitiam erros tão abertamente, especialmente na frente de suas equipes. Mas, Marina continuou, sua voz ganhando confiança. Já sei como consertar. Vamos substituir todas as juntas desse tipo por um material diferente. Aço inoxidável 316L em vez de 304. É mais caro e vai nos atrasar 3 dias, mas garanto que vai funcionar. Você tem certeza? Carlos perguntou. Marina olhou nos olhos dele. Tenho. E se eu estiver errada novamente, assumirei total responsabilidade. 3 dias depois, as novas juntas foram testadas. Funcionaram perfeitamente. Mas o que realmente mudou não foi o sucesso técnico, foi que a equipe viu sua líder admitir um erro, assumir responsabilidade e corrigi-lo com humildade e competência. Depois disso, algo mudou no canteiro. A resistência que Marina tinha enfrentado começou a derreter. Não completamente, ainda havia céticos, mas o suficiente para que ela sentisse que estava realmente liderando, não apenas comandando. Na 6ª semana, Carlos a procurou no final de um dia particularmente difícil. Preciso te pedir desculpas, ele disse, sem rodeios. Marina olhou para ele surpresa. Por quê? Por ter duvidado de você. Por ter deixado os rumores de Roberto influenciarem meu julgamento. Ele respirou fundo. Você é a melhor engenheira-chefe que já trabalhei sob comando. E mais importante, você é uma boa pessoa. Isso importa mais do que eu achava que importava. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas as segurou. Obrigada, Carlos. Isso significa muito. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, sua mãe notou algo diferente nela. Você está brilhando, Dona Helena, disse. Marina riu. Estou exausta e coberta de graxa. Não é isso, é algo de dentro. Sua mãe tocou seu rosto gentilmente. Você encontrou não apenas seu trabalho de volta, filha. Você encontrou seu propósito. E Marina percebeu que era verdade. Mas o maior teste ainda estava por vir. Era a 8ª semana quando Takeshi voltou de Tóquio com notícias que fariam o estômago de Marina revirar. O conselho quer expandir, ele disse na reunião privada em seu escritório. Sua expressão era difícil de ler. Se esse projeto for bem sucedido, eles querem abrir 3 fábricas similares no Brasil nos próximos 2 anos. Marina deveria estar eufórica. Era a validação máxima do trabalho deles, mas algo na voz de Takeshi a deixou inquieta. Isso é incrível, ela disse lentamente. Então por que você parece preocupado? Takeshi suspirou e se sentou pesadamente. Porque eles querem me transferir de volta para Tóquio, para supervisionar a expansão global. Ele fez uma pausa. E querem que você assuma como CEO da operação brasileira. O mundo parou. CEO, Marina sussurrou. Takeshi, eu estou nesse trabalho há apenas 2 meses. Mal consigo liderar uma equipe de construção, quanto mais uma empresa inteira. O conselho discorda.
Eles viram seus resultados. Viram como você transformou uma equipe cética em um time coeso. Viram como você não apenas resolveu problemas técnicos, mas também construiu algo duradouro. Takeshi se inclinou para a frente. Marina, você é exatamente o tipo de líder que eles procuram. Mas há um porém, Takeshi interrompeu. A proposta vem com condições. Marina sentiu um frio na espinha. Que condições? Você teria que se mudar para São Paulo. A sede brasileira seria estabelecida lá. E o trabalho exigiria no mínimo 60 horas semanais nos primeiros 2 anos. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. São Paulo. 60 horas semanais. Longe de sua mãe, que ainda precisava de cuidados regulares, de acompanhamento médico constante. Eu preciso pensar, ela disse. Claro, mas eles precisam de uma resposta em 2 semanas. Aquela noite, Marina voltou para casa em um torpor. Encontrou sua mãe na cozinha, preparando o jantar. Mãe, precisamos conversar. Dona Helena deve ter visto algo na expressão dela, porque imediatamente puxou uma cadeira e sentou-se. Conta. Marina explicou tudo. A proposta, as oportunidades, as impossibilidades. E quando terminou, ela disse o que estava realmente pensando. Se eu aceitar, vou te deixar. Sozinha. Você ainda precisa de acompanhamento médico. Ainda tem consultas semanais. Eu seria uma filha horrível se... Para! A voz de Dona Helena era firme. Você não vai usar eu como desculpa para não seguir seus sonhos. Mãe, Marina, me escuta. Eu vivi minha vida. Casei, tive você. Trabalhei, amei, sofri, vivi. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Mas você está apenas começando a viver de verdade. E eu não vou deixar você desperdiçar essa chance. Mas quem vai cuidar de você? Dona Helena riu através das lágrimas. Filha, eu tenho 58 anos, não 80. Posso cuidar de mim mesma. E para consultas médicas, existem ônibus, táxis. Sua tia mora a 3 quarteirões daqui. Ela segurou as mãos de Marina. Você precisa parar de se sacrificar por mim. Não é sacrifício, é amor. Amor também é me deixar ver você voar. E ficar feliz por você, mesmo que doa um pouco ficar longe. Dona Helena limpou as lágrimas. Aceita essa proposta, Marina, por favor. Por mim. Porque vou te dizer uma coisa. Se você recusar por minha causa, vai me partir o coração muito mais do que qualquer distância poderia. Marina chorou nos braços da mãe aquela noite. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha ganhado, pela impossibilidade de ter tudo ao mesmo tempo. Mas quando acordou na manhã seguinte, ainda não tinha uma resposta. Os dias seguintes foram torturantes. Marina estava fisicamente presente no canteiro, mas sua mente estava longe. Hiroshi notou. Você está diferente, ele comentou durante uma inspeção. Distraída. Marina hesitou, então decidiu confiar nele. Contou sobre a proposta, sobre seus medos. Hiroshi ficou em silêncio por um longo momento. Posso te contar sobre minha irmã? Marina assentiu. Ela era pintora, muito talentosa. Mas quando meus pais ficaram velhos, ela deixou tudo para cuidar deles. Passou 15 anos fazendo isso. 15 anos sacrificando seus sonhos. Hiroshi olhou para longe. Quando eles finalmente faleceram, ela tentou voltar a pintar, mas descobriu que tinha perdido algo. Não a habilidade técnica, a paixão, o fogo. Ele olhou para Marina diretamente. Não deixe isso acontecer com você. Oportunidades como essa não vêm 2 vezes. E as pessoas que amamos não querem ser a razão pela qual desistimos de nós mesmos. Naquela noite, Marina teve uma longa conversa com Dona Helena. Elas discutiram logística, planejamento, preocupações práticas. E lentamente, Marina começou a ver que talvez, apenas talvez, fosse possível. São Paulo não era tão longe assim. Ela poderia voltar todo fim de semana, poderiam fazer videochamadas diárias, e com o salário de CEO, ela poderia pagar por cuidado médico particular da mais alta qualidade para a mãe. Mas e você? Dona Helena perguntou. Você quer isso? Não pelo dinheiro, não por mim, não por gratidão ao Takeshi. Você quer isso? Marina pensou na pergunta. Realmente pensou. E percebeu que sim. Ela queria. Queria construir algo grande. Queria liderar. Queria provar. Não para outros, mas para si mesma.
que poderia fazer isso. Sim, ela disse. Eu quero. Dona Helena sorriu através das lágrimas. Então vai. E brilha tão forte que eu possa ver você daqui. No dia seguinte, Marina marcou uma reunião com Takeshi. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição. Takeshi ergueu uma sobrancelha. Qual? Quero estabelecer um programa dentro da empresa. Um fundo para ajudar profissionais qualificados que tiveram que abandonar suas carreiras por circunstâncias familiares. Vamos ajudá-los a voltar. Dar chances a pessoas como eu. Takeshi sorriu. Um sorriso genuíno e orgulhoso. Aprovado. E mais, vou contribuir pessoalmente com R$ 2 milhões para iniciar o fundo. Marina sentiu lágrimas de gratidão, mas assegurou. Ela era CEO agora. Precisava ser forte. Mas quando Takeshi se levantou e a abraçou, um abraço paternal, caloroso, cheio de orgulho, ela deixou as lágrimas escaparem. Você vai ser incrível, ele sussurrou. Mal, posso esperar para ver o que você vai construir. E Marina, pela primeira vez em sua vida, acreditou nele. Mas havia uma última surpresa esperando por ela. A inauguração oficial da fábrica estava marcada para daqui a 2 semanas. Marina estava no canteiro verificando os preparativos finais quando recebeu uma ligação inesperada. Marina Andrade? A voz era feminina, profissional. Meu nome é Beatriz Santos. Sou jornalista da revista Engenharia Moderna. Gostaria de marcar aquela entrevista. Que mencionamos? Claro, Marina respondeu fazendo malabarismos com o telefone e sua prancheta. Que dia funciona para você? Na verdade, eu já estou aqui, na frente do canteiro. Marina piscou surpresa. Ah, ok, me dá 5 minutos. 10 minutos depois, Marina estava sentada em um trailer convertido em sala de reuniões, de frente para uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos curtos e olhos inteligentes. Então, Beatriz começou, seu gravador ligado. Vamos começar pelo começo. Como uma garçonete se tornou engenheira-chefe de um projeto de $500 milhão. E Marina contou sua história. Toda ela. A formação, a Mitsubishi, o diagnóstico da mãe, os 5 anos como garçonete, a noite na gala, Takeshi. Ela não escondeu nada. Nem a dor, nem o sacrifício, nem os momentos de dúvida. Beatriz ouvia fascinada, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente apenas deixando Marina falar. E agora, você vai ser CEO, Beatriz disse quando Marina terminou. Como se sente sobre isso? Marina pensou cuidadosamente. Aterrorizada, empolgada, incrédula, tudo ao mesmo tempo. Pode elaborar? É só que... Marina hesitou. Às vezes acordo de manhã e por um segundo esqueço tudo o que aconteceu. E quando lembro, uma parte de mim ainda espera que alguém descubra que sou uma fraude, que eu enganei todos de alguma forma. Síndrome do impostor, Beatriz assentiu. Comum em pessoas que ascendem rapidamente. Mas Marina, você percebe que não foi sorte, certo? Foi competência. Foi trabalho duro. Foi você se recusando a desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Marina sentiu emoção subir em sua garganta. Às vezes é difícil acreditar nisso. Então deixa eu te dar uma perspectiva externa. Beatriz se inclinou para a frente. Nos últimos 2 meses entrevistei 15 pessoas que trabalham com você. Engenheiros, operários, supervisores. Sabe o que todos disseram? Marina balançou a cabeça. Que você é a melhor líder que já tiveram. Não porque é tecnicamente brilhante, embora seja, mas porque se importa. Porque vê as pessoas. Porque lembra como é ser invisível e se certifica de que ninguém em sua equipe se sinta assim. Marina precisou de um momento para recompor-se. Uma última pergunta, Beatriz disse. O que você diria para alguém que está onde você estava há 3 meses, invisível, sobrecarregado, sem esperança? Marina pensou naquela garçonete exausta servindo água, sem saber que sua vida estava prestes a mudar completamente. Eu diria, não desista de quem você é. As circunstâncias podem te forçar a vestir uniformes diferentes, a fazer trabalhos que não refletem suas qualificações. Mas isso não muda quem você é por dentro. Ela pausou. E diria que às vezes a vida te coloca no lugar certo, na hora certa, de formas que você nunca imaginaria. Só precisa estar aberta para ver a oportunidade quando ela aparecer.
A entrevista foi publicada 2 semanas depois, na véspera da inauguração. A capa da revista mostrava Marina no canteiro, capacete na cabeça, olhando para a estrutura massiva da fábrica. A manchete dizia: de invisível a indispensável, a história de Marina Andrade. Marina comprou 10 cópias. Enviou uma para cada pessoa que tinha trabalhado com ela e colocou uma na parede da casa da mãe. O dia da inauguração amanheceu claro e ensolarado. Havia centenas de convidados, executivos japoneses, autoridades brasileiras, parceiros comerciais. Marina estava nervosa. Ela teria que fazer um discurso. Mas quando subiu ao palco e olhou para a multidão, viu rostos familiares. Carlos e sua equipe que tinham chegado cedo para apoiá-la. Hiroshi, sorrindo orgulhosamente. E lá no fundo, em uma cadeira especial que Marina tinha providenciado, sua mãe, usando seu melhor vestido e com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Há 6 meses, Marina começou, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Eu estava servindo água em uma gala. Eu era invisível, ou pelo menos era assim que me sentia. Ela contou a história, uma versão condensada, mas honesta. Falou sobre segundas chances, sobre pessoas que veem potencial onde outros veem apenas uniformes, sobre nunca desistir de quem você é. Mas essa não é apenas minha história, ela continuou. É a história de todo profissional qualificado que foi forçado pelas circunstâncias a deixar sua carreira. É a história de todos os Carlos, Joãos, Patrícias, pessoas brilhantes que só precisavam de uma chance. Ela olhou para Takeshi na primeira fila. Ele assentiu. Encorajador. Por isso estou orgulhosa de anunciar que a Yamamoto Industries Brasil está estabelecendo o Fundo Recomeço, um programa dedicado a identificar e reintegrar profissionais que tiveram que abandonar suas carreiras. Vamos pagar por requalificação, certificações e oferecer empregos, porque talento nunca expira, só precisa ser reconhecido. A multidão aplaudiu entusiasticamente, mas para Marina, o único som que importava era o soluço emocionado de sua mãe lá no fundo. Depois da cerimônia, quando os convidados estavam socializando, Marina foi finalmente ter um momento com Dona Helena. Mãe! Dona Helena a abraçou com tanta força que Marina mal conseguia respirar. Eu estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa. Nada disso seria possível sem você, Marina sussurrou. Você me ensinou a não desistir, a lutar, a acreditar que sou merecedora de coisas boas. Você sempre foi merecedora, filha. Só precisava de alguém que visse isso. Elas ficaram abraçadas por um longo tempo, indiferentes ao evento acontecendo ao redor. Foi então que uma voz as interrompeu. Com licença, vocês são Marina Andrade e Dona Helena? Marina se virou e viu uma mulher jovem, talvez 25 anos, com olhos vermelhos de choro. Sim, eu precisava agradecer. A mulher estava tremendo. Eu li sobre seu fundo na matéria da revista e eu sou médica. Era médica. Tive que largar tudo quando meu irmão ficou doente. Precisava cuidar dele. Faz 3 anos. Lágrimas escorriam, livremente agora. E ele ficou bem, está em remissão. Mas ninguém quer contratar uma médica que ficou 3 anos fora. Dizem que estou desatualizada, que perdi minha oportunidade. Marina segurou as mãos da mulher. Como você se chama? Júlia. Júlia, você trouxe seu currículo? Júlia assentiu, tirando um envelope amassado da bolsa com mãos trêmulas. Marina o pegou. O programa ainda não está oficialmente aberto, mas vou garantir pessoalmente que você seja a primeira candidata avaliada. Ela escreveu seu número no envelope. Me liga na segunda-feira. Vamos encontrar um caminho para você. Júlia desabou em lágrimas, repetindo agradecimentos incoerentes. E Marina entendeu naquele momento por que tudo tinha acontecido. Não era só sobre ela. Nunca tinha sido. Era sobre criar um mundo onde pessoas como ela, como Júlia, como tantos outros, não precisassem se tornar invisíveis apenas porque a vida as forçou a fazer escolhas impossíveis. Era sobre segundas chances. E enquanto Marina olhava para a fábrica que tinha ajudado a construir, para a mãe que a apoiava incondicionalmente, para todos aqueles que tinham acreditado nela, ela finalmente entendeu algo fundamental.
Ela não era mais a garçonete invisível. Não era mais a engenheira que desistiu de tudo. Ela era Marina Andrade, engenheira, líder, CEO, e sua jornada estava apenas começando. O primeiro ano como CEO foi um turbilhão. Marina mudou-se para São Paulo em um apartamento modesto. Recusou a cobertura luxuosa que a empresa ofereceu, preferindo algo mais adequado ao seu estilo. Todo fim de semana, religiosamente, voltava para visitar a mãe. O Fundo Recomeço recebeu mais de 1.000 candidaturas nos primeiros 3 meses. Marina pessoalmente revisou todas. Júlia, a médica, foi de fato a primeira contratada para liderar o departamento de medicina ocupacional da empresa. Em 6 meses, haviam reintegrado 47 profissionais. Mas nem tudo era sucesso e celebração. Em uma tarde de quinta-feira, Marina estava em uma reunião de conselho quando recebeu uma notícia devastadora. Um dos engenheiros que ela tinha pessoalmente contratado através do programa, um homem chamado André, que tinha largado a carreira para cuidar da esposa com esclerose múltipla, tinha cometido suicídio. Marina cancelou todas as reuniões do dia e foi direto para o hospital onde o corpo estava. A viúva de André, em uma cadeira de rodas, chorava inconsolavelmente. Ele estava tão feliz, ela soluçava. Voltou a trabalhar. Estava sorrindo de novo. Eu não entendo. Marina sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. E lentamente, a história emergiu. André estava sofrendo de depressão severa há anos. O retorno ao trabalho tinha ajudado, mas não tinha sido suficiente. Ele precisava de ajuda profissional que não tinha buscado. Aquela noite, Marina não dormiu. Ficou acordada pensando em todas as formas que o programa poderia ter falhado com André. Em como ela tinha focado tanto na reintegração profissional que esquecera que pessoas que passam por traumas prolongados precisam de mais do que apenas empregos. Na segunda-feira, ela convocou uma reunião de emergência. Vamos adicionar um componente de saúde mental ao programa, ela anunciou. Terapia, grupos de apoio, acompanhamento psicológico. Não é opcional, é obrigatório para todos os participantes. Isso vai custar muito dinheiro, um dos diretores financeiros protestou. Marina o encarou friamente. E salvar vidas não tem preço. Aprovado. O programa expandido foi lançado em memória de André. E Marina jurou a si mesma que nunca mais focaria apenas nos aspectos técnicos do sucesso. Pessoas eram mais do que suas qualificações. Foram essas experiências, as vitórias e as perdas, que moldaram Marina como líder nos meses seguintes. Ela aprendeu a balancear resultados com humanidade, eficiência com empatia. O segundo ano trouxe novos desafios. A empresa estava crescendo rapidamente. Eles abriram 2 fábricas adicionais e agora Marina supervisionava mais de 1.000 funcionários. Foi quando ela percebeu que estava começando a perder algo de si mesma. As reuniões se multiplicavam. As viagens se tornaram constantes. Os fins de semana com a mãe ficaram mais raros. Primeiro uma vez por mês, depois apenas em ocasiões especiais. Ela estava trabalhando 70, 80 horas semanais. Mal dormia. Estava comendo irregularmente. E estava começando a sentir aquela velha exaustão, não física, mas espiritual. Foi Hiroshi quem a confrontou. Ele tinha sido transferido para o Brasil permanentemente e tinha se tornado seu braço direito. Você está virando seu próprio inimigo, ele disse sem rodeios durante uma reunião privada. Marina piscou, defensiva. Como assim? Você está fazendo exatamente o que criticava em outros líderes, sacrificando tudo, saúde, relacionamentos, vida pessoal, pelo trabalho. Ele pausou. Quando foi a última vez que viu sua mãe? Marina sentiu um aperto no peito. Tem 6 semanas. 6 semanas. Hiroshi balançou a cabeça. Marina, você criou um programa inteiro sobre segundas chances, sobre não sacrificar vida pessoal pela carreira, e agora está fazendo exatamente isso. Mas é diferente. Eu escolhi isso. Eu quero... Querer não torna saudável. Hiroshi se inclinou para a frente. Lembra quando me contou sobre sua irmã que desistiu de pintar? Sobre como ela perdeu o fogo? Marina assentiu lentamente. Você está começando a perder seu fogo. Vejo em seus olhos. Você ainda é competente, ainda toma boas decisões.
Mas aquela paixão, aquele brilho que você tinha quando começou, está diminuindo. As palavras de Hiroshi ecoaram em Marina por dias. Ela tentou ignorá-las, mas não conseguia. Foi quando sua mãe ligou. Filha, preciso de você. Marina sentiu o mundo parar. O que aconteceu? É o câncer? Voltou? Não, não é isso. A voz de Dona Helena estava estranha. É só que preciso de você, aqui. Não por causa de doença. Só porque sinto sua falta. Marina sentiu lágrimas picarem. Seus olhos. Quando tinha sido a última vez que realmente conversara com a mãe? Não sobre logística ou saúde, mas sobre vida. Estou indo para aí, ela disse. Hoje. Marina cancelou todas as reuniões da semana, pela primeira vez em meses, e foi para casa. Ela e a mãe passaram 3 dias juntas, conversando, cozinhando, assistindo filmes ruins, rindo de coisas bobas. E Marina percebeu o quanto tinha perdido ao perseguir apenas o sucesso profissional. Você precisa encontrar um equilíbrio, Dona Helena disse na última noite. Eu estou orgulhosa de você, de tudo que conquistou, mas não quero que você se perca no processo. Marina abraçou a mãe. Como eu faço isso? Como balanço tudo? Você começa lembrando por que aceitou esse trabalho em primeiro lugar. Não era apenas para construir uma empresa, era para criar um lugar onde pessoas pudessem prosperar. Isso inclui você. De volta a São Paulo, Marina implementou mudanças radicais em sua própria rotina. Instituiu sextas-feiras familiares. Ela saía às 2 da tarde toda sexta para passar tempo com a mãe. Delegou mais responsabilidades para sua equipe executiva. Começou terapia, seguindo seu próprio conselho. E algo interessante aconteceu. A empresa não desabou. Na verdade, floresceu. A equipe executiva, com mais autonomia, começou a tomar iniciativas próprias. Novos líderes emergiram. Marina estava aprendendo a maior lição de todas. Liderar não era fazer tudo sozinha. Era criar um ambiente onde outros pudessem liderar também. Mas havia uma pessoa que ela ainda não tinha feito as pazes. Em uma noite chuvosa, Marina estava em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era Roberto, o gerente que tinha se demitido no início, que tinha espalhado rumores sobre ela. Ele estava mais magro, mais velho. Havia algo derrotado em seus olhos. Eu não sei se você vai querer me ouvir, ele começou, sua voz hesitante, mas eu precisava me desculpar. Marina gesticulou para uma cadeira. Senta. Roberto sentou-se, parecendo desconfortável. Depois que saí daqui, não consegui outro emprego. Ninguém queria me contratar. Diziam que eu tinha saído de um projeto importante sem razão válida. Ele olhou para as mãos. Acabei tendo que trabalhar como consultor freelancer, mal pagando as contas. Ele levantou os olhos. E quanto mais tempo passava, mais eu entendia, eu não saí por causa de você. Saí por causa de mim. Porque ver uma mulher mais jovem, mais competente, ocupando uma posição que eu achava que deveria ser minha, destruiu meu ego. Marina ficou em silêncio, deixando-o continuar. Eu fui um covarde. E pior, fui cruel. Espalhei mentiras sobre você porque queria que você falhasse. Queria provar que eu estava certo e todos estavam errados. Sua voz quebrou. Mas você não falhou. Você foi além de tudo que eu poderia ter feito. E eu estou profundamente envergonhado. Roberto respirou fundo. Não estou aqui pedindo um emprego. Não mereço. Só vim porque meu terapeuta disse que eu precisava fazer as pazes com meu passado. E você faz parte disso. Então, do fundo do meu coração, me perdoa. Marina estudou o homem à sua frente. Parte dela ainda estava machucada pelos rumores, pela hostilidade. Mas outra parte via um ser humano quebrado, tentando consertar seus erros. Eu te perdoo, ela disse finalmente. Não porque você merece, mas porque eu mereço não carregar mais esse peso. Roberto assentiu, lágrimas escorrendo. Obrigado. Ele se levantou para sair, mas Marina o parou. Roberto, espera. Ela abriu uma gaveta e tirou um cartão. Esse é o contato do departamento do Fundo Recomeço. Eles podem não ter uma posição para você aqui, mas podem te ajudar a encontrar algo em outra empresa. Roberto pegou o cartão com mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que fiz? Marina sorriu tristemente. Porque todos merecem uma segunda chance. Até mesmo as pessoas que tentaram nos negar a nossa.
Depois que Roberto saiu, Marina ficou sozinha em seu escritório, olhando para a cidade iluminada lá fora. Ela tinha vindo de tão longe, da invisibilidade para a liderança, do desespero para a esperança, da vitimização para o perdão, mas sabia que sua jornada ainda não estava completa. Havia um último capítulo para escrever. O terceiro ano de Marina como CEO trouxe reconhecimentos que ela nunca imaginara. Foi nomeada uma das 50 mulheres mais influentes do Brasil, pela revista Exame. Recebeu um prêmio internacional de inovação em Tóquio. Foi convidada a dar palestras em universidades pelo mundo. Mas o reconhecimento que mais a tocou veio de um lugar inesperado. Era uma quinta-feira comum quando Marina recebeu um e-mail de uma universidade americana, MIT. Eles queriam que ela participasse de um painel sobre segundas chances e inovação no mercado de trabalho. Marina aceitou e 2 semanas depois estava em Cambridge, Massachusetts, em um auditório lotado com estudantes, professores e profissionais. Ela contou sua história pela 100ª vez, mas dessa vez algo foi diferente. No meio da plateia, ela viu uma jovem estudante asiática chorando silenciosamente. Depois da palestra, a estudante a abordou. "Meu nome é Li Wei", ela disse em inglês com sotaque mandarim. "Sou estudante de engenharia aqui. E sua história, ela me salvou." Marina pegou as mãos da garota. "Como assim?" "Minha família é pobre na China. Eu consegui bolsa para vir estudar aqui, mas minha mãe ficou doente. Todos dizem que devo voltar, largar tudo, cuidar dela." Li Wei estava tremendo. "Mas se eu voltar agora, perco a bolsa, perco meu futuro, e me sinto tão culpada por querer continuar." Marina abraçou a garota enquanto ela chorava. "Sua mãe quer que você fique?" Li Wei assentiu. "Ela insiste. Diz que meu futuro é mais importante. Mas eu não consigo parar de me sentir egoísta." "Não é egoísmo", Marina disse firmemente. "É honrar o sacrifício dela. Às vezes, a melhor forma de cuidar de quem amamos é nos tornarmos tudo o que podemos ser." Ela passou a hora seguinte conversando com Li Wei, compartilhando não apenas sua história, mas estratégias práticas, como enviar dinheiro para ajudar com cuidados médicos, como manter conexão através de videochamadas, como lidar com a culpa. Quando finalmente se despediram, Li Wei tinha um sorriso esperançoso no rosto. E Marina entendeu por que estava fazendo tudo aquilo. Não era pelos prêmios ou reconhecimentos, era por momentos como esse. De volta ao Brasil, Marina começou a pensar sobre o futuro de forma diferente. A empresa estava estável, lucrativa, crescendo. O Fundo Recomeço tinha ajudado mais de 200 pessoas em 3 anos, mas ela queria mais. Em uma reunião com Takeshi, que tinha voltado ao Brasil para visitá-la, ela compartilhou uma ideia ousada. "Quero transformar o Fundo Recomeço em uma organização independente", ela disse, "sem fins lucrativos, que possa ajudar pessoas além da Yamamoto Industries." Takeshi a estudou. "Você está pensando em sair da empresa?" "Não." "Sair. Transitar." Marina escolheu suas palavras cuidadosamente. "Você me deu uma chance quando eu era invisível. Agora quero dedicar minha vida a dar chances a outros. Isso significa menos dinheiro." Takeshi observou. "Menos prestígio corporativo. Mas mais impacto", Marina respondeu. "E no final é disso que quero me lembrar. Não de quanto dinheiro ganhei ou quantos prêmios recebi, mas de quantas vidas mudei." Takeshi sorriu. Aquele sorriso orgulhoso que Marina tinha aprendido a amar. "Quando você quer fazer isso?" "Em 1 ano. Vou treinar meu substituto, garantir uma transição suave. E então vou me dedicar integralmente ao fundo. Você tem minha bênção e meu investimento inicial de R$10 milhões para a organização independente." Marina sentiu lágrimas de gratidão. "Takeshi, eu..." "Não agradeça. Você transformou minha empresa, minha vida e a vida de centenas de pessoas." Ele pausou. "Você é a melhor decisão que já tomei. E mal posso esperar para ver o que vai fazer em seguida." O ano seguinte foi de preparação intensa. Marina identificou e treinou sua sucessora, Patrícia, a técnica em eletrônica que ela tinha promovido anos antes e que tinha crescido para se tornar uma executiva brilhante. "Você tem certeza de que estou pronta?" Patrícia perguntou nervosamente quando Marina fez a proposta. "Eu tinha certeza quando era garçonete e me ofereceram engenheira-chefe."
Marina sorriu. Você está tão pronta quanto eu estava. E vai ser incrível. Enquanto isso, Marina trabalhava nos planos para a nova organização, Instituto Recomeço. Seria muito mais do que apenas reintegração profissional. Incluiria programas de saúde mental, treinamento e certificações, microcrédito para pequenos negócios, mentoria por profissionais estabelecidos, suporte jurídico para questões trabalhistas e um componente educacional, ensinando empresas sobre o valor de contratar profissionais que tiveram interrupções de carreira. A inauguração do Instituto foi marcada para daqui a 6 meses. Seria realizada em um prédio modesto no centro de São Paulo. Nada luxuoso, mas funcional e acolhedor. Foi durante os preparativos que Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era da Mitsubishi, sua antiga empregadora. O vice-presidente queria falar com ela. Senhora Andrade, a voz formal disse, acompanhamos sua carreira com grande interesse nos últimos anos e gostaríamos de discutir uma parceria entre a Mitsubishi e seu novo instituto. Marina quase deixou o telefone cair. A reunião foi marcada para a semana seguinte em São Paulo. Marina chegou ao escritório da Mitsubishi com uma mistura de nervosismo e nostalgia. Ela não voltava ali desde que tinha se demitido anos atrás. O vice-presidente, Sr. Kobayashi, a recebeu pessoalmente. E junto com ele estava alguém que Marina não esperava ver. Yuki Tanaka, que tinha sido sua supervisora direta todos aqueles anos atrás. Marina-san. Yuki se curvou formalmente. Há muito tempo. Yuki-san. Marina retribuiu a reverência, seu coração disparado. Eles se sentaram, e Kobayashi foi direto ao ponto. A Mitsubishi quer investir no Instituto Recomeço, $5 milhões inicialmente, com potencial para muito mais. Marina estava atordoada. Isso é incrível. Mas por quê? Foi Yuki quem respondeu, sua voz carregada de emoção. Porque quando você saiu, nós perdemos não apenas uma engenheira excelente, perdemos parte de nossa alma. Ela pausou. E porque percebi, tarde demais, que poderíamos ter te apoiado, poderíamos ter oferecido licença, horários flexíveis, alguma forma de te manter, mas não fizemos, e isso é algo que carrego com culpa desde então. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Yuki agora. Seu instituto representa tudo o que deveríamos ter sido, e queremos fazer parte disso. Queremos garantir que nenhum funcionário nosso, nunca mais, seja forçado a escolher entre família e carreira da forma que você foi. Marina estava chorando também. Yuki-san, E tem mais. Kobayashi interveio. Queremos implementar o modelo do seu Fundo Recomeço em todas as nossas operações globais. Queremos que você nos ajude a fazer isso. Marina mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu pequeno programa, nascido de sua própria dor, estava prestes a se tornar global. Aceito, ela disse através das lágrimas, com uma condição. Qual? Que toda empresa que implementar o programa concorde em dedicar 2% de seus lucros para apoiar programas similares em países em desenvolvimento. Isso não pode ser apenas para empresas ricas. Kobayashi e Yuki trocaram olhares. Então, simultaneamente, sorriram. Aceito. Naquela noite, Marina ligou para sua mãe e contou tudo. Mãe, está acontecendo. Realmente acontecendo. O instituto vai ser global. Dona Helena estava silenciosa por um momento. Então, você sabe o que isso significa, né? O quê? Que aquela garçonete invisível servindo água em uma gala, ela acabou de mudar o mundo. Marina desabou em lágrimas. Lágrimas de alegria, de realização, de pura e completa gratidão. Mas havia ainda um último desafio, um último teste, e ele estava chegando mais rápido do que ela imaginava. Era a véspera da inauguração do Instituto Recomeço, quando Marina recebeu a ligação que temia há anos. Marina, era a voz de sua tia, quebrada por soluços. É sua mãe. Ela caiu, está no hospital. É sério. O mundo parou. Marina nem se lembrava de como chegou ao hospital, apenas que de repente estava correndo pelos corredores, seu coração tentando explodir do peito. Encontrou Dona Helena em uma cama de hospital, pálida, conectada a monitores, mas estava consciente.
Mãe! Marina segurou sua mão. Filha! A voz de Dona Helena estava fraca. Não cancela a inauguração por minha causa. Para de falar bobagem. Nada importa mais do que você. Marina, me escuta. Dona Helena apertou sua mão com força surpreendente. Eu vou ficar bem. Os médicos disseram que foi só uma queda, nada grave. Mas amanhã tem 200 pessoas esperando por você. Pessoas que precisam daquela inauguração tanto quanto você precisou da sua chance. Mãe, promete. Os olhos de Dona Helena eram intensos. Promete que vai estar lá. Marina prometeu, mas passou a noite inteira no hospital recusando-se a sair. Os médicos finalmente confirmaram que Dona Helena tinha quebrado o quadril, mas estava estável. Precisaria de cirurgia, mas não imediatamente. Na manhã seguinte, Marina estava exausta, emocionalmente esgotada. Mas estava lá, no prédio do Instituto Recomeço, de vestido formal e maquiagem cobrindo as olheiras. O salão estava lotado. Havia os profissionais que o programa tinha ajudado. Mais de 200 pessoas agora, cada uma com sua própria história de recomeço. Havia representantes de empresas, jornalistas, autoridades. E sentada na primeira fila, em uma cadeira de rodas que o hospital tinha cedido temporariamente, estava Dona Helena. Ela tinha insistido em sair, contra a recomendação médica, porque não perderia esse dia por nada no mundo. Marina subiu ao palco com lágrimas já nos olhos. Há 4 anos, ela começou, sua voz tremendo. Eu era invisível, uma garçonete servindo água em uma gala, meus sonhos enterrados sob o peso das circunstâncias. Ela pausou olhando para a plateia, mas uma pessoa me viu. Takeshi Yamamoto viu não o uniforme, mas o potencial, e me deu uma chance. Ela gesticulou para o salão. Hoje, estamos abrindo este instituto porque acredito que todos merecem ser vistos, merecem uma chance. Não importa por quanto tempo estiveram fora, não importa que empregos foram forçados a aceitar para sobreviver. Marina olhou diretamente para sua mãe. Fui ensinada por uma mulher extraordinária que sacrifício não é o fim da história. É apenas um capítulo, que amor às vezes significa deixar ir, dar asas, acreditar. Lágrimas escorriam livremente agora. Minha mãe está aqui hoje, contra ordens médicas, porque ela entende algo fundamental. Algumas coisas são maiores do que nós mesmos. Algumas missões valem qualquer sacrifício. A plateia estava em silêncio absoluto. Este instituto não é apenas sobre empregos. É sobre dignidade. É sobre ver a humanidade inteira de cada pessoa. Não apenas suas qualificações ou lacunas no currículo, mas sua coragem, sua resiliência, sua recusa em desistir. Marina respirou fundo. Então hoje, ao inaugurarmos oficialmente o Instituto Recomeço, faço uma promessa. Enquanto eu viver, enquanto tiver força para lutar, nenhuma pessoa qualificada será invisível. Nenhuma história de segundo ato será negada. Nenhum sonho será enterrado sem luta. Ela ergueu uma tesoura, ao lado de Takeshi, que tinha se juntado a ela no palco. Juntos, cortaram a fita. A plateia explodiu em aplausos, mas Marina só tinha olhos para sua mãe, que chorava e sorria ao mesmo tempo, acenando fracamente. O resto do dia foi um borrão de apertos de mão, entrevistas, fotos. Mas quando finalmente terminou, Marina correu de volta para o hospital, com sua mãe. Você fez isso, Dona Helena disse, deitada na cama hospitalar. Você realmente fez isso. Nós fizemos, mãe. Juntas. Naquela noite, enquanto Marina velava o sono de sua mãe, ela refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. 4 anos atrás, ela estava servindo água, invisível, desesperada. Agora estava liderando um movimento global. Mas a jornada tinha um custo. Sempre tinha. Nos dias seguintes, enquanto sua mãe se recuperava da cirurgia, Marina começou a entender algo profundo. Sucesso não era um destino. Era uma jornada contínua de escolhas, sacrifícios e recalibrações. Ela não podia salvar todos, não podia estar em todos os lugares, não podia ser perfeita, mas podia tentar, podia dar o seu melhor, podia criar sistemas que sobreviveriam além dela. Foi durante uma dessas reflexões que Patrícia, sua sucessora na Yamamoto, veio visitá-la no hospital. Marina, há algo que você precisa saber.
Patrícia disse nervosamente. O quê? Uma das pessoas que o Instituto ajudou. Ela acabou de criar sua própria startup e está contratando especificamente profissionais que tiveram interrupções de carreira. Ela chamou de Projeto Segunda Chance. Marina sentiu seu coração inchar. Sério? E não é só ela. 3 outras empresas criadas por pessoas que você ajudou estão fazendo o mesmo. Marina, você não criou apenas um instituto. Você criou um movimento. E foi então que Marina entendeu. O maior legado não era o que ela fazia pessoalmente. Era o que ela inspirava outros a fazer. O efeito cascata de sua história estava apenas começando. Mas havia uma conversa final que ela precisava ter, com a pessoa que tinha iniciado tudo. Takeshi chegou no dia seguinte, carregando flores para Dona Helena. Yamamoto-san. Dona Helena sorriu fracamente. Você trouxe de volta minha filha. Não posso nunca agradecer o suficiente. Takeshi se curvou respeitosamente. Ao contrário, senhora. Sua filha salvou minha empresa. E me lembrou por que faço o que faço. Depois que Dona Helena adormeceu, Marina e Takeshi saíram para o jardim do hospital. Tem algo que nunca te perguntei, Marina disse. Por que você? Por que estava tão disposto a arriscar tanto em mim? Takeshi ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que perdi meu pai jovem. Marina assentiu. O que você não sabe é que, anos depois, descobri que ele tinha câncer, mas nunca me contou. Continuou trabalhando até o dia que morreu, porque estava com medo de que, se parasse, eu não seria capaz de assumir a empresa. Lágrimas brilhavam nos olhos dele. Ele morreu me protegendo e me deixou com uma culpa que carrego até hoje. Takeshi, quando vi você naquela noite, cansada, sobrecarregada, mas ainda com aquele fogo nos olhos, vi alguém que tinha sacrificado tudo por amor, como meu pai fez. Ele olhou para ela e pensei, se eu puder dar a essa pessoa uma chance, talvez possa redimir o fato de que não pude salvar meu pai. Marina segurou a mão dele. Você salvou muito mais do que eu. Salvou centenas agora, milhares eventualmente. Não. Takeshi balançou a cabeça. Você salvou. Eu apenas abri uma porta. Você construiu um castelo. Eles ficaram sentados em silêncio. 2 sobreviventes de suas próprias batalhas, unidos por uma crença compartilhada, que segundas chances não eram favores, eram direitos humanos fundamentais. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando longos raios dourados sobre o jardim do hospital, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não, porque tudo estava perfeito, mas porque pela primeira vez ela aceitou que tudo estava exatamente onde precisava estar. A jornada não tinha terminado, mas ela estava pronta para o próximo capítulo. 6 meses depois, Marina estava em pé no palco do maior centro de convenções de São Paulo, olhando para uma audiência de mais de 5.000 pessoas. O Instituto Recomeço estava apresentando seu primeiro relatório anual global. Os números eram impressionantes. 847 profissionais reintegrados em 15 países. Taxa de retenção de 94%. 19 novas empresas criadas por participantes do programa. Impacto econômico estimado em 200 milhões de reais. Mas números não contavam a história completa. Na plateia estava Li Wei, a estudante chinesa que Marina tinha conhecido no MIT. Ela tinha se formado e agora estava abrindo uma filial do Instituto na China. Estava Roberto, que tinha encontrado nova carreira como consultor de diversidade e inclusão, ajudando empresas a reconhecerem talentos não convencionais. Estava Júlia, a médica, que agora liderava uma clínica que oferecia tratamento gratuito para famílias de baixa renda. Estava Carlos, que tinha voltado a estudar e agora ensinava em uma escola técnica. E na primeira fila, em sua cadeira de rodas, mas com olhos brilhando de orgulho, estava Dona Helena. Ela tinha se recuperado da cirurgia, mas preferia a cadeira para eventos longos. Marina olhou para todas aquelas faces, cada uma representando uma história, uma luta, uma vitória. Quando comecei essa jornada, ela disse, sua voz clara e firme, eu não imaginava onde ela me levaria. Eu era uma garçonete invisível que ousou corrigir um erro técnico, e aquele momento de coragem mudou tudo. Ela pausou, deixando as palavras pousarem.
Mas hoje eu entendo que não foi aquele momento que mudou minha vida. Foi a sequência de momentos que se seguiram. Cada escolha difícil, cada vez que escolhi acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditava. Cada vez que estendi a mão para outra pessoa que estava onde eu estive. Marina olhou diretamente para a câmera que transmitia o evento globalmente. Se há alguém assistindo que está onde eu estava, invisível, esgotado, sentindo que seus sonhos estão enterrados, quero que saiba, você não está sozinho. E sua história não terminou. É apenas uma pausa, um intermédio. Lágrimas brilhavam em seus olhos agora, porque talentos não expiram. Sonhos não morrem. Eles apenas esperam. Esperam pela pessoa certa, no momento certo, para ver o que todos os outros ignoraram. Ela respirou fundo. E se você está esperando por permissão para recomeçar, para tentar novamente, para sonhar de novo, considere esta sua permissão. O mundo precisa do que você tem a oferecer. Sempre precisou. Apenas não sabia onde procurar. A plateia estava em silêncio absoluto, muitos chorando abertamente. Então, em nome de todas as garçonetes, faxineiras, motoristas, cuidadores, todos os profissionais qualificados, escondidos em uniformes que não refletem sua genialidade, eu digo, nós vemos vocês, nós acreditamos em vocês e estamos aqui prontos para abrir portas. Marina ergueu as mãos e a plateia explodiu em aplausos que duraram 5 minutos completos. Quando finalmente silenciaram, Marina sorriu através das lágrimas. O Instituto Recomeço não é o fim dessa história. É o começo de um mundo onde segundas chances não são exceções, são a norma, onde profissionais qualificados não são definidos por lacunas em currículos, mas por sua coragem de continuar. Ela olhou para sua mãe, que acenava com lenço encharcado, e onde mães e pais que precisam cuidar de família não são forçados a escolher entre amor e carreira, porque amor não deveria ter preço, e nenhum sonho deveria ser sacrificado no altar da necessidade. Marina respirou profundamente, saboreando o momento. Então, obrigada. Obrigada a Takeshi, que viu potencial em um uniforme de garçonete. Obrigada a cada pessoa que acreditou quando não fazia sentido. Obrigada a minha mãe, que me ensinou que sacrifício é amor, mas que amor também é permitir voos. Ela fez uma última pausa. E obrigada a você, que está assistindo de casa ou do trabalho, talvez usando um uniforme que não reflete quem realmente é. Sua hora está chegando. Eu prometo. Apenas continue acreditando, continue sendo brilhante. Continue esperando. Marina desceu do palco enquanto a plateia se levantava, aclamando. Ela foi diretamente para sua mãe, se ajoelhando ao lado da cadeira de rodas. Nós fizemos, mãe. Realmente fizemos. Dona Helena segurou o rosto de Marina com ambas as mãos. Você fez muito mais do que qualquer mãe poderia sonhar, filha. Você não apenas recuperou seus sonhos. Você deu sonhos de volta a centenas de outras pessoas. Elas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Naquela noite, Marina voltou para seu apartamento, o modesto, que ela nunca tinha deixado apesar de agora poder pagar muito mais. Ficou na janela, olhando para as luzes da cidade. 4 anos. 4 anos desde aquela noite na gala. Parecia uma vida inteira e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Meu nome é Sofia. Li sobre você. Eu era advogada, mas tive que largar tudo para cuidar do meu irmão autista. Faz 8 anos. Será que há uma chance para mim também? Marina sorriu através das lágrimas e digitou. Sim, sempre há uma chance. Venha ao instituto na segunda-feira. Vamos conversar sobre seu recomeço. Ela enviou a mensagem e olhou para o céu estrelado. Tinha começado com uma garçonete invisível corrigindo um erro técnico. Tinha se transformado em um movimento global. E agora era apenas mais uma segunda chance sendo oferecida. Uma entre milhares. E cada uma importava. Marina Andrade tinha sido invisível. Tinha sido vista. Tinha vencido. Mas mais importante, tinha escolhido usar sua vitória para tornar outras pessoas visíveis também. E enquanto ela se preparava para dormir naquela noite, com a consciência leve e o coração cheio, Marina sussurrou no escuro. Obrigada por tudo. Por me verem quando ninguém mais via.
por acreditarem quando não fazia sentido, por me darem não apenas uma segunda chance, mas a oportunidade de dar segundas chances. E pela primeira vez em anos, Marina dormiu profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade, apenas paz, porque sua jornada tinha provado uma verdade fundamental. Nós somos muito mais do que nossas circunstâncias. Somos nossa resiliência, nossa coragem, nossa recusa em desistir. E enquanto houver pessoas dispostas a ver além dos uniformes, além das lacunas nos currículos, além das histórias de interrupção, sempre haverá esperança, sempre haverá segundas chances, sempre haverá recomeços. You got next game? I hope so. Last game I had Divine Pause 5 Warlock who used his heal to DPS, and after Cecily, my guy, I keep farms. Wait, I use my heal to DPS. I do that. You know, I'm an Alc and explicitly said I'd gift Ags. Is Alc strong? I feel like I've been seeing more of him. I'd be busted. It's winning in pro games. I played a game against a Slardar and he felt very weak. I was fucking him up. What's the rework to the Axe gifting? I'm reading it. 6 to min and max. Is AA good? Because I feel like I've seen a lot of AA too. AA. Seems good versus Alks and Lifestealers. Lifestealers I haven't seen a lot of. What happened to all the Dota streamers? Perfection in all the wrong places. Hey, it's good against Faceless Void. Maybe that'll be my backup. I think people will gravitate to your vibe if you're living a fun life. I hope so. Dota's a hard thing to stream, but it's my favorite game, so that's why I do it. But I feel like if I was like a League of Legends streamer, it'd be a lot easier.
Oh, we should. What do I use? I don't know what I bought. I've always said I don't think I'm meant for a 9 to 5, and not like a Gen Z way of like I don't know. I love being creative, and I feel like I'm gonna be in a job that I do that's not creative. So that's why I like streaming because I can be a fun Oh, somebody didn't accept my match. Hi, Storm. I'm doing good. How are you? Oh, my tummy. Oh, what the fuck? Alright. I just set my stream deck again. Not the tummy. It's okay. Crummy making pizza. I made a really yummy sandwich today. I like a little Italian style barbecue chicken pizza, baby. I don't like red sauce, so barbecue chicken's my favorite. Or I do like a veggie pizza. Ugh. I'm very excited. Okay, okay. I played with a Magnus, and he was really good. And then we have a Beast. And they have 3 supports. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for that follow. Welcome in. Wait. Yes, sir. Gang, gang. How are you? Welcome in. Hopefully this game is better than last. Oh, 4 wins in a row is less right. Yes, baby. It's what we like to see. Last match, Aztecies lost. Also what we like to see. I'm doubling down. I'm gonna fuck. You won. In case you're wondering, Rub some of that. it's in the bag. Rub some of that good luck on me. My venom flows. Who did you play? As you say. Lots of Lush. Beastmaster. Well, his shit affects towers now again, right? Yeah. Agitation. What is this? 30 seconds to battle. With vim and venom. Ooh,
Let's begin. To the fight. I got my lash. Quick as venom. These monsters has both facets now. He gets a techie smith. Yes. Vile advance. Quick as venom. Just got nerfed touch of tonight. Let's venom. go. I'm under attack. Yeah, take that damage, Rich. Take that damage. Ah, sweet toxicity.